Olá, muito boa tarde, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais este encontro pelo grupo Aulas da Vida, com uma coordenação de Amália Carvalho de Moraes, onde as nossas transmissões são sempre realizadas pela rádio e TV Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Gostaria também de agradecer à TV Chico Xavier, a Sintonia do Bem, de Campina Grande, na Paraíba, pelo gentil apoio que nos tem dado nas tardes de sextas-feiras. Portanto, roguemos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos protetores que nos envolvam, guardando-nos e nos mantendo na sua infinita paz. Aprender a servir pode ser considerada uma das tarefas mais difíceis e desafiadoras em que o ser humano deseje ou possa entregar-se plenamente. Porque o aprender é uma coisa, servir é outra. Pois quem aprende algo apenas assimila instruções e teorias para deter conhecimentos. Agora, quem procura servir verdadeiramente estará vivenciando, exemplificando o que aprendeu, o que é diferente, colocando em ação o que estudou e registrou mentalmente. Por exemplo, alguém que tenha se dedicado por anos para se tornar médico, ele não poderá guardar para si todos os conhecimentos adquiridos de uma ciência, mas sim, ele deverá exercer a profissão da medicina para poder ajudar, curar e salvar vidas. Então o médico irá servir a causa que escolheu e abraçou. Pois se analisarmos bem, de que valerá ele ter passado por uma cátedra sem colocar em prática o que estudou numa universidade? Será em vão. Não adiantará nada ele ficar contemplando os seus livros ou o seu diploma. Mas o aprender a servir, meus amigos, implica muito mais do que imaginamos. Do que somar conhecimentos e competência no exercício de uma profissão. No entanto, é o amor e o interesse que estará em jogo pelo que fazemos, procurando estabelecer uma empatia entre o paciente neste caso. Qual de nós, isso já deve ter acontecido entre a maioria das pessoas, quando numa consulta em que o médico ele nos trata ou já nos tratou friamente. Não é? Chegando lá no consultório. Agora, não que seja uma regra, mas é um comportamento de praxe muito comum, que não é difícil acontecer. Porque vejamos, a gente mal entra na sala do médico e sem quase olhar para os nossos olhos, ele já vai perguntando o que estamos sentindo, prescrevendo apressadamente o receituário, sem nenhum clima amistoso ou de descontração. É horrível. Né? Aquele primeiro contato sem que você a tenha ali ou estabeleça uma relação de amizade. Então ainda fica para que pensemos essa situação. Aí nós perguntamos, será que neste caso o médico ele serviu o paciente como deveria? É lógico que não, né? Porque nestas circunstâncias ele estará apenas cumprindo tão somente seu papel e dever pelo que aprendeu nos livros ou numa tese de mestrado. No entanto, aprender a servir, meus amigos, é pensar e dedicar-se pelo bem-estar do próximo. É sentirmos a sua necessidade para oferecer o melhor de nós.
ainda que isto nos custe. Seguir o preceito evangélico na letra sem que o Espírito vivifique é muito fácil. O que nos dá trabalho é sentir e nos colocar no lugar dos que padecem, dos que sofrem. Aí sim. A parábola do bom samaritano, narrada por Jesus, em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37, descreve o nosso atual comportamento, junto daqueles que conosco compartilham a existência. Diz então a parábola, e que eis que se levantou um certo doutor da lei e tentando perguntou-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então disse Jesus: que está escrito na lei? Como lês? Então respondeu o doutor, da lei: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele sabia decor e salteado, as leis. Foi quando então Jesus concluiu: respondeste bem, faça isso e viverás. Analisando agora os versículos seguintes, que vão de 25 a 28, o doutor da lei, que vivia somente para as Escrituras, era um homem ilustre, versado e profundo conhecedor da Torá, tendo ali a intenção tão somente de provocar o Cristo, a fazê-lo a cair em contradição quanto aos princípios e leis judaicas. Então vale lembrar que os escribas, naqueles tempos, eles tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis e copiar e arquivar informações. Como poucas pessoas, eles dominavam a arte da escrita e possuíam um grande destaque social. Já os fariseus, preocupados e voltados aos cultos exteriores, eles participavam voluntariamente dos cerimoniais religiosos, com práticas de variados rituais, como era conhecido na época o lavar as mãos antes e depois das refeições. E a parábola prossegue com o doutor da lei dizendo: como que querendo justificar a si mesmo, perguntou então ao mestre Jesus: mas quem é o meu próximo? Foi quando então Jesus contou-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caindo nas mãos de salteadores, o roubaram e espancaram, deixando-o quase morto após se retirarem. Ocasionalmente, então, passou um sacerdote, e vendo-o, ele não se importou com aquele homem, seguindo logo o seu caminho. Igualmente, tempo depois, chegou o levita, passando também de largo, longe dali da sua presença, sem prestar qualquer socorro. Mas foi um bondoso samaritano que, tomado de profunda compaixão e vontade de servir, aproximando-se daquele pobre homem e atando-lhe as feridas com azeite e vinho, colocou-o então sobre o seu animal e levou-o para uma estalagem mais próxima para cuidar dele. No dia seguinte, ao deixar a estalagem, o samaritano então tirou 2 dinheiros e, dando ao hospedeiro, disse: cuida dele, e tudo que gastares a mais eu lhe restituirei no meu regresso. Foi quando então Jesus perguntou ao doutor da lei: qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus exclama finalmente: vai e faça o mesmo. Meus amigos,
observando bem isto nesta parábola, quanto temos transitado erroneamente como este sacerdote, como este levita da parábola? Indiferentes, egoístas e negligentes com o sofrimento alheio. Quantas reencarnações temos repetido nesta escola bendita que é a Terra? De certo, podemos não ter herdado, não é, os costumes e as estranhas práticas exteriores daquela época, mas trazemos ainda intrínseco dentro de nós este ranço de uma geração egoísta e acomodada no superficialismo das ilusões materiais e da hipocrisia humana. Gostamos de sermos extremamente generosos com aqueles que concordam e se identificam conosco, mas encontramos enorme dificuldade em servir quem pensa diferente de nós. Não é mesmo? Que não concorda a ponto de nos magoar. Quanto tem disto? A propósito, certa vez Chico Xavier, chegando do seu trabalho da Fazenda Modelo, ao abrir o portão, um cachorro, surgiu no interior do seu quintal, arrastando a sua patinha traseira todo alquebrado. E pelo aspecto do pobre cãozinho, ele parecia ter sido vítima de um atropelamento. Mas com a chegada de Chico, o animal passou a fazer-lhe uma grande festa, parecendo ser um velho conhecido, muito antigo. Então Chico, ele alegrou-se muito vendo aquele cachorrinho pular entre suas pernas, recolhendo-o de imediato em seu colo. Então, muito debilitado o animal, Chico comprou com o seu minguado ordenado cobertor e remédios para abrandar as dores. Pois à noite ele gemia muito e sentia muito frio. E durante muito tempo, esse cachorro acabou dando bastante, mas bastante trabalho ao médium mineiro. Todas as noites, quando ele chegava do centro espírita, encontrava-o todo sujo em seu quarto. E com aquele peculiar carinho que conhecemos do Chico, que ele tinha pelos animais, e neste caso deste cachorrinho, então o médium limpava o local constantemente, tratava-o afetuosamente. E somente depois de vê-lo ali tranquilo é que Chico se recolhia para dormir. Isso então se repetiu por vários anos. Numa noite, portanto, ao chegar do trabalho, Chico então estranhou não ter ouvido o latido do cachorrinho como sempre ocorria. Ao acender a luz, assustado, ele viu que ele estava morrendo. E com lágrimas a correr pelo rosto, o animalzinho, ante os seus tristes olhos, suspirou profundamente e morreu. Após então alguns meses, uma das irmãs de Chico então acabou descobrindo e dizendo a ele sobre a verdadeira causa da morte daquele cachorrinho. Então a notícia o deixara bastante abalado, arrasado. Ao revelar ao irmão, diz que a morte do cachorro aleijado não havia sido natural, mas que a vizinha morrendo de dó ao ver o Chico chegando sempre tarde da noite, cansado do seu trabalho, e ter que ainda cuidar daquele cachorro esquisito e doente, então, na sua maneira de querer ajudar o médium, ela resolveu apressar a morte do pobre animal, fazer um tipo de uma eutanásia. Quando então deu-lhe um pedaço de carne envenenada. E segundo a irmã de Chico, não se tratava de nenhuma calúnia à vizinha, pois ela própria é que teria contado a ela. Bem, nisto, Chico, bastante perplexo,
Ele levantou as suas mãos para o alto e exclamou: Valha-me, meu Deus! Não me diga uma coisa dessas, que tristeza! Nem sei o que dizer. E Chico chorou, copiosamente. E sua irmã, vendo-o naquele estado, achou que as lágrimas poderiam ser de revolta e desprezo pela vizinha. Mas não, que o coração do Chico jamais guardava esse tipo de sentimento. Era como uma criança. Mas só tão somente o que ele ali albergava tristeza, pelo ato consumado da morte do cachorrinho. Porém, esse episódio, meus amigos, passou a interferir em suas atividades mediúnicas. Isto a ponto do benfeitor espiritual Emmanuel chamar a sua atenção, dizendo assim: Chico, essa tristeza que você insiste em conservar em seu coração está atrapalhando demais o trabalho espiritual a ser realizado. Ah, não sei como fazer, meu amigo, respondia Chico. Eu não consigo esquecer a morte trágica do meu animalzinho envenenado pela vizinha. Então, quando estranhamente Emmanuel, ele recomendou a Chico, de maneira insistente, que era preciso dar à sua vizinha uma grande alegria. Então, ouvindo aquilo, Chico espantou-se, inconformado com a ideia, dizendo: o quê? Dar alegria a ela? Sendo que fui eu que sofri, e não foi ela. Então, o bondoso amigo espiritual voltou a dizer, lembre-se do Evangelho, Chico, quando nos recomenda fazer o bem aos que vos aborrecem. As palavras são de Jesus, não são minhas, dizia Emmanuel a Chico. E Chico ali ficou pensando. E como sempre, obediente ao Evangelho e ao seu guia espiritual, desejava saber então que tipo de alegria ele deveria lhe proporcionar a quem tanta tristeza lhe causara. Quando descobriu por meio de conversas entre a sua irmã e a vizinha que a sua maior felicidade era ganhar uma máquina de costura, pois a ajudaria muito nas despesas da casa, costurando para fora. Bem, não demorou muito, e Chico comprou a tal máquina de costura, comprometendo-se a pagar em longas prestações. Tadinho, Então, quando a vizinha viu o Chico chegando ali com o entregador, com aquela máquina de costura, ela o abraçou com tanta felicidade e com tanta ternura que uma luz se desprendeu do seu coração, envolvendo da cabeça aos pés. Coisa mais linda. Então, quando conseguiu finalmente se soltar daquele abraço afetuoso, Chico então percebeu que o seu coração estava livre daquela tristeza terrível. E Chico, vendo a presença de Emmanuel, chorou agradecido pela receita que o havia curado. Coisa mais linda. Então, neste caso que acompanhamos de Chico Xavier, como entre tantos que nós nos emocionamos, percebemos aqui o quanto Chico ele teria aprendido a mais sobre a tarefa de servir aos que nos prejudicam. Tudo bem, que a intenção da vizinha, segundo a sua maneira de pensar, era das melhores. Mas independente disso, subtrair alguém de nosso convívio a quem amamos é extremamente doloroso, não é fácil. Tanto é que o bondoso médium, ele não guardou nenhuma mágoa ou rancor. Apenas mesmo aquela tristeza que o consumia. Por isso é que devemos nos esforçar, meus amigos, diuturnamente, quando Jesus nos recomendou: amai os vossos inimigos, pagai o mal com o bem. Se alguém vos bater na face direita,
dê também a outra. É nisso que está ou constitui o mérito, o valor e a grandiosidade espiritual de aprendermos a servir. Como mesmo disse o orador espírita Haroldo Dutra Dias, numa de suas palestras que eu ouvi, ele diz uma frase assim, que o desafio é ser generoso com o diferente. O desafio é ser generoso com o diferente, não com o igual. Que é mais fácil, não é? É como está lá no Evangelho de Lucas e Mateus. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? Então quem vive para amar e servir, não pensa em retribuições, nem em taxas de reconhecimento. Ou seja, se formos ajudar alguém, então não esperemos a paga dessas pessoas. Ainda que o beneficiado, meus amigos, se sinta na qualidade de devedor. Porque ele fica ali pensando, nossa, ele fez tanto bem para mim que eu preciso retribuí-lo. Mas não pensemos nisso. Esperemos de Deus. No livro Confia e Serve, no livro Confia e Serve, assim nos diz Emmanuel. Vamos ver. Quem serve sem o propósito de compensação, acumula a simpatia alheia e a força do bem. É isto. Servir auxiliando o nosso semelhante. Não se trata de nenhum dever imposto ou que se imponha, exigindo ou que se exija sacrifício como tarefa exaustiva e rotineira. Não é nada disso. Onde deve ter início e fim. Mas representa, meus amigos, um estado da alma. Da alma. Pois aquele que está compenetrado e animado da proposta do Evangelho de Jesus, jamais se perde nas ilusões transitórias do mundo. Jamais. Desejando parar ou desistir mesmo do serviço do bem. Façamos do dever um prazer, nos afirmou o espírito de Anália Franco, no livro Ceareiros de Volta, pelo médium Valdo Vieira. Paulo, o apóstolo do Cristo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele nos exorta dizendo: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Emmanuel nos diz também, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, assim: ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. A dar sem olhar a quem. É isto, meus amigos, que precisamos compreender e aceitar. Sem ficarmos restritos ou presos àquele verbalismo inoperante e vazio, que não nos leva a nada. Nos orientou Allan Kardec. Espíritas, está lá no Evangelho. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque vejamos, nós temos muita vontade de conhecer e estudar o Espiritismo, não é mesmo? De ingressar dentro da doutrina. Estimamos participar de grupos de estudos, ainda mais quando aqueles que são novos. Exaltamos a moral e as instruções dos espíritos superiores em suas obras. Achamos maravilhosas aquelas mensagens de esperança,
de caridade e renovação aos nossos corações. Porém, quantas vezes acabamos parando por aí, não é? Não levamos adiante o nosso propósito. A fé sem obras é morta, asseverou o apóstolo Tiago. A fé sem obras é morta. Acomodarmos-nos apenas na letra que desperta admiração e entusiasmo é realizar metade do nosso trabalho. É deixarmos de seguir e servir com Cristo Jesus quando ele afirmou: se alguém quer servir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, disse ele. A recomendação do mestre aqui é muito clara, é muito franca, no sentido de que devemos inicialmente nos preparar para depois servir. Nos preparar para depois servir. Contudo, não estamos querendo com isso, vejamos, amigos, generalizar nem desprezar todo aquele que esteja investido da arte de falar. Não é isso. O conhecimento e a instrução que adquirimos, realmente, elas são ferramentas imprescindíveis para confortar e esclarecer. Os que se acham desorientados no caminho, sem norte ou sem rumo para as suas vidas. Um exemplo muito bom disso, que nós às vezes convivemos, são aquelas atividades, de atendimento fraterno, realizadas nas casas espíritas. De outras vezes é a reunião mediúnica, onde o dirigente dialoga com carinho e amor fraterno, amparando o irmão sofredor que chega. Ainda é o palestrante que se prepara trazendo uma mensagem de fé e esperança para o público. É uma maneira de servir através do verbo edificante. Temos também no âmbito familiar, onde encontramos o compassivo coração materno, que procura falar, repreendendo, impondo, de outras vezes desautorizando, mas sempre, dotada com desvelado amor e ternura, na justa e inadiável educação dos filhos amados. Fora do lar, temos às vezes aquele bondoso e fiel amigo a nos aconselhar com palavras edificantes e sinceras. Então vejamos. Ainda percebemos sensíveis transformações na área da saúde. Os tempos estão se modificando, onde o profissional ele tem aprendido a servir melhor o seu paciente, se aproximando mais humanamente, com palavras dóceis, consoladoras e animadoras. Vejamos então quanto e como podemos colaborar através do diálogo. O quanto. Como uma palavra de estímulo, consolo e ânimo aos que padecem moralmente. Então, tem a sua importante, seu trabalho ali, as palavras daquele que se utiliza do verbo para poder ajudar. É importante também. Recordando a expressiva frase do apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, quando ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Guardemos bem isso em nossa mente. Então isso significa que durante parte de sua vida, ou seja, do episódio que transcorrer a caminho de Damasco até o fim de seus dias,
Paulo, ele se tornaria um grande combatente e defensor do cristianismo, como vaso escolhido para espalhar por todos os lugares que passava a mensagem renovadora da Boa Nova, aprendendo verdadeiramente a servir. Ele sim aprendeu a servir, Paulo. Fazendo aqui uma justa comparação, é como aquele soldado que, desejando servir a sua pátria, deverá estar preparado. Como também um aluno que, para ser aprovado numa prova, deverá dedicar-se aos estudos. Aprender a servir exige responsabilidade e perseverança de cada um. O negar-se a si mesmo, a que Jesus ali se referiu em suas palavras, é decidirmos abrir mão de nossos vícios, de nossas paixões milenares, que ainda acumulamos dentro de nós, que tem assim nos escravizado moralmente. Para servirmos os desígnios de Deus, meus amigos, precisamos estar bem, ou seja, de bem conosco, de coração e alma leve, voltados com bons pensamentos e sentimentos. Pois ninguém, vejam bem, ninguém consegue servir o seu próximo se nada possui. Como que você vai oferecer algo do que você não tem? Mas há um outro lado da questão, onde muitos afirmam nunca estarem prontos ou preparados para servir. Isso é uma outra questão mesmo. Alegando que não tem tempo, outros que não têm dinheiro, outros também dirão que não têm saúde. Contudo, isso é uma desculpa bem grande. Porque se assim fosse, nós não teríamos exemplos tão maravilhosos e verdadeiros como o de São Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, o Buda, e muitos outros. Isto sem falarmos de dedicados missionários anônimos. Anônimos que não parecem, que não são aí cogitados. Agora, mas no caso do Chico, ficou mundialmente conhecido, no seu caso, Chico Xavier, onde durante a sua vida ele teve que conviver com esses 3 fatores provacionais. Falta de tempo, dinheiro e saúde. Sem que isto lhe constituísse em nenhum momento, vejam bem, motivo de reclamação, queixas ou impedimento ao sagrado labor mediúnico e de auxílio aos mais pobres e necessitados. Então Chico, em nenhum momento ele ficava ali reclamando, se lamuriando, porque estava doente, estava sem dinheiro. Então falta de tempo não era para Chico, porque ele dormia poucas horas em virtude dos compromissos mediúnicos. Levantava cedo, deitava tarde. Como também dos inúmeros trabalhos beneficentes que ele ali oferecia aos mais carentes. Falta de dinheiro também não foi, porque para viver e ajudar as pessoas, o que ele fazia? Ele contava, ele tirava do seu mirrado ordenado de aposentadoria para ali amparar aquelas pessoas no que ele pudesse. E também quando algumas pessoas desejavam ofertar algum dinheiro, ele se recusava dizendo assim: ajude o primeiro necessitado que encontrar. Então vejam que Chico, além de tudo, ele sabia ensinar os outros como aprender a servir. Olha que coisa, que sabedoria do Chico. Agora, falta de saúde nem se fala, porque Chico ele teve diversos problemas, como tuberculose,
tumor na próstata, angina de peito, enfisema pulmonar e catarata. Em 1951 ele foi operado de uma hérnia estrangulada. Chico tinha muitas coisas, né? Tudo para poder atrapalhar a sua vida. Portanto, a existência do médium mineiro, nesses três aspectos, não foi nada fácil. Não foi. Mas terão sempre aqueles que irão refutar ou mesmo até contestar, não é? Ah, mas isto foi para o Chico e para os grandes missionários, não para mim. Não para mim. Isso é mais uma desculpa, meus amigos, porque o exercício no bem e na caridade, ele não pede, nem tampouco reclama grandeza moral ou elevação espiritual. Lógico, né, que para aqueles que possuem virtudes mais acendradas e sentimentos mais elevados, isso irá facilitar. Todo o trabalho se tornará mais prazeroso e menos árido, com certeza. Agora, quanto à maioria da massa humana, embora as imperfeições tangenciam a nós, se destacando com maior evidência, nem por isso deixaremos de ser considerados como pequenos missionários ou ceareiros de Jesus, na condição de co-colaboradores na obra do seu Evangelho, onde o sincero desejo e vontade de servir ao próximo já bastarão como condição básica por nós. Então, seguindo tal pensamento, Allan Kardec lhe perguntou aos imortais, os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, na questão 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Vejam o que ele está perguntando. Os espíritos responderam: não há quem não possa fazer o bem. Então todos, né? Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida, a oportunidade é dada para aquele que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Mas bem, então a instrução dos amigos aqui, os amigos espirituais, sobre esta questão, é justamente este precioso tempo de que dispomos pela reencarnação, esta oportunidade, para que procuremos aprender a utilizar as horas a serviço do bem, cabendo exclusivamente a cada um de nós construir e administrar as próprias possibilidades e capacidade de se doar. De se doar. Nos evangelhos canônicos de Lucas e Marcos, iremos encontrar aquele belo episódio, né, do óbolo da viúva, trazendo-nos ali um profundo ensinamento de renúncia e sacrifício. Então diz a narrativa bíblica que uma senhora viúva e muito pobre, então havia entrado no templo para fazer a sua oferta no gasofilácio. O gasofilácio era uma caixa de esmola, né, que ficava ali no templo. Mas ela, não possuindo mais do que 2 moedas para depositar, ela doou até mesmo de sua indigência. Mais ainda. O que ela fez? Deu o que tinha para sobreviver. Agora, com relação aos ricos, né, que davam dinheiro e suas joias em abundância, Jesus, ao olhar para tudo aquilo, comentou, né, entre os seus discípulos: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos aqueles quando nada lhe faltava. Que lição podemos tirar desse fato, meus amigos? Qual é a essência desta resposta do Mestre?
Até mesmo há uma frase que diz: ninguém é tão pobre que nada possa dar a ninguém. Não, me desculpem. Ninguém é tão pobre que nada possa dar. E ninguém é tão rico que não precise receber. Vamos repetir para frisarmos bem e guardarmos a nossa mente. Ninguém é tão pobre que nada possa dar, e ninguém é tão rico que não precise receber. Então isso significa que o pouco que damos daquilo que nos falta é muito mais digno, nobre e caridoso daqueles que muito dão do que lhes sobram. Quando fazemos isso, representa como verdadeiros tesouros, imperecíveis que se convertem em forma de paz, alegria, prazer de servir. É maravilhoso quando nós servirmos despretensiosamente. É uma alegria que nos invade, nos inunda. Não é mesmo? Quanto àqueles que oferecem do que não lhe faltam, então poderão estar, talvez, sem que se apercebam, famintos e sedentos das palavras de Deus, tocados de um vazio existencial. É onde as pessoas entram na depressão. Muito tem, mas nada tem ao mesmo tempo. Que são os valores imperecíveis, como falamos, em que a traça não corrói nem o tempo rouba. Então, quando nós servimos com amor e carinho, experimentamos uma inefável força interior, com incansável desejo de auxiliar sempre. Quem aprende a servir aos que buscam concurso solidário e fraterno, não tem tempo para desperdiçar olhando os defeitos alheios, ali e acolá. E pouco se importam com a ingratidão que recebem. Estes sabem, Esse sabe e reconhece que em cada um existirá o seu devido tempo de maturação espiritual. Nós sabemos, temos esta noção de que isso chegará para cada um. Né? Não se aborrecendo, contudo, essas pessoas com assuntos de pequena monta, de pequena relevância. Agora, quando ficamos acomodados somente no aprendizado, sem compreendermos que a lição sublime do Evangelho exige esforço e dedicação para servir, caímos no desgosto e na revolta lamentando. Este aí eu não vou ajudar mais. Não, de jeito nenhum. Ele não merece, ele não sabe agradecer, só pensa em si mesmo. É um egoísta. Ele não enxerga nunca enxerga o bem que eu faço. Não é isso? Somos assim. Exatamente assim. Uns mais, outros menos. Porque não vamos também, meus amigos, ser hipócritas a tal ponto, afirmando que não somos desse jeito. Porque nós somos sim. Porque a gente sabe o quanto que é gostoso. Como é prazeroso quando alguém reconhece o bem que praticamos, não é? Ficamos felizes, é natural. E aí a pessoa vem retribuir com o quê? Com um mimo. Um obrigado, um gesto, uma palavra de carinho e um elogio. O que tem de mais nisso? Não é nenhum pecado. Isso faz parte ainda do nosso contexto evolutivo. Agora, não é o fato de, por sermos desse modo ainda, que nós seremos desabonados ou desconsiderados, ou considerados, melhor dizendo, maus por Deus. Não. O Pai, em sua infinita bondade, justiça e misericórdia,
Ele sabe, reconhece as nossas fraquezas e fragilidades que enfrentamos ainda no mundo. A respeito, o espírito de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, descreve-nos que ante a inquietação e preocupação do apóstolo Pedro, ali dizendo, no livro, antecipando até mesmo o derradeiro e crucial testemunho de Jesus, o mestre então sorri e pondera: em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. E Pedro, sentindo-se ofendido e inseguro, retrucou ao mestre: julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto, Senhor? E com extrema doçura no olhar, adiantou o meigo amigo Nazareno: não te suponha ingrato ou indiferente aos meus ensinos, Pedro. Mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Sei também por antecipação que todos vós estareis dispersos nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. É como falamos desde o início de nossos estudos desta tarde. Primeiro aprender, para depois servir. Ainda neste livro, Humberto de Campos destaca-nos dentro do texto da obra sobre certa incompreensão do pescador, Simão Pedro, discordando do comportamento extremado de submissão do Messias, naquele instante quando ele lava os pés dos seus discípulos. Ele ficou inconformado. Quando então, chegando a sua vez de lavar os pés dele, ele disse, até mesmo relanceando um olhar de reprovação e desprezo para a assembleia: Senhor, não permitirei que laves os meus pés. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Para Pedro, então, Pedro não admitia aquilo, o que faziam com Jesus. Então ele não queria também que lavasse os pés dele. Então, respondendo, disse Jesus: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado. Em nenhuma circunstância da vida, em nenhuma. Em verdade, assevero-te, que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Pois bem, até mesmo de certa maneira, se nós vermos a posição espiritual do Cristo, realmente não comportava aquele ato. Onde se viu um ser da envergadura espiritual, Jesus se rebaixar. Mas isto, meus amigos, para nós que pensamos assim, enxergamos e sentimos desta maneira, mas não para o embaixador angélico, para o Mestre. Como nesta narrativa evangélica por Mateus, no capítulo 20, versículo 28. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, sendo ele o guia e modelo da humanidade, e amparados por sua misericórdia, a Terra caminhando para melhores condições evolutivas, receberá e acolherá um novo reino de muito mais paz, de amor, justiça e fraternidade. Com certeza. Onde o estágio de saber servir sucederá o período de aprendizado, como aluno.
que durante anos aprende. Quando ele sai da escola, ele vai o quê? Praticar. E a lei de trabalho, com a sua divisão e especialização nas tarefas mais variadas do mundo, finalmente, meus amigos, poderão se solidarizar entre todos os seres, desde os pequenos aos mais grandes, do átomo ao arcanjo, cumprindo assim a harmonia geral do progresso, onde o nosso Pai, bom e amoroso, possa nos ajudar a servir sem esmorecimento os teus santos e imutáveis propósitos de amor, para que, diante da sua infinita grandiosidade e justiça, possamos rogar então: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimentos. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre, Senhor. Muita paz a todos. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus e até uma próxima.